Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Desde a semana passada, as colheitadeiras estão a campo, dando sequência à safra paranaense de grãos. A soja atingiu 4% da área cultivada. Em relação ao milho-verão, os trabalhos acabaram de começar e atingiram 1% da área. A informação foi divulgada pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL. Das lavouras de soja que ainda estão em campo, o percentual de plantações em boas condições subiu de 29%, verificado na semana passada, para 33% agora. A área em condição média foi de 37% para 33%. E em situação ruim, se manteve em 34%. Em relação ao milho-verão, as condições das lavouras também melhoraram na comparação semanal. As áreas em boas situações representam agora 33% do total, ante 32% há uma semana. Em condições médias, são 39% atualmente, estável na comparação com o período anterior. E ruins, 28% ante 29% da semana passada. Sobre o milho de segunda safra, o DERAL informou que o plantio no estado começou na semana passada e já está adiantado. Até a segunda-feira, 2% da área prevista foi semeada, ante 1% na semana anterior. De acordo com o CPEA, o custo de produção alto e a demanda reduzida fizeram os suinocultores terem um 2021 desafiador. Nesse início de ano, os produtores em Santa Catarina já pedem ajuda ao Ministério da Agricultura para quitar as dívidas. Veja o que disse o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Uma situação que realmente trouxe e ainda continua num desespero dentro da nossa atividade, porque o mercado ainda não se regulou. A gente sempre esperava que de agosto, setembro, começava uma recuperação de preços pelo fato de que já começavam as compras de final de ano, como historicamente acontecia, mas o ano passado tivemos um efeito inverso. Os preços começaram a cair nessa época e não pararam mais até a presente data, porque nós já tivemos algumas quedas de preço nesse início de ano, e isso tem preocupado muito o setor. As indústrias reclamam que é pelo fato das exportações não estarem mais com aqueles preços convidativos para exportar, estando melhor dentro do mercado interno para manter essa produção aqui. Por um outro lado, fazendo isso, fica com um estoque muito alto aqui, uma pressão de oferta muito grande e não tem essa demanda por parte do consumidor, e os preços caem para o produtor. Para se ter uma ideia, hoje nós estamos com um custo de R$ 8,00 em quilo no mercado independente e comercializando em torno de R$ 4,10 a R$ 4,50. Por outro lado, também nós tivemos a perda de lavouras, né, através da seca em vários estados aqui do país, o que também vai acarretar a continuidade dessa crise e esse excedente de produção, fazendo com que os preços não tenham uma previsão a curto e médio prazo de melhora para o produtor. Outra questão, a gente esteve a semana passada com a ministra, quando ela esteve em Chapecó, a Tereza Cristina, e levamos as demandas daquilo que nós, quanto suinocultores, entendemos que seja viável para começar a ajudar a amenizar essa crise. Primeiramente, é liberar mais recursos para os produtores nesse momento poder se abastecer na produção, comprar os insumos para produzir a ração e manter a esperança de uns dias melhores, que é liberar recurso num juro mais baixo para que a gente possa financiar em um prazo de 15 anos, com 2 anos de carência. O Mato Grosso encerrou o ano passado com queda nas vendas externas de carne bovina, mas teve recorde no faturamento. O levantamento foi feito pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, e aponta que Cuba lidera o ranking dos países que pagaram mais caro pela proteína produzida no estado. Em volume, as exportações de carne bovina do Mato Grosso recuaram 10,43% em 2021.
e atingiram um pouco mais de 443 mil toneladas, em relação ao resultado obtido no ano anterior. Já em receita, os embarques matogrossenses foram na contramão e alcançaram um novo recorde, 1,720 bilhões no ano passado. Ao analisar o valor pago pelos 10 principais importadores da carne bovina do Mato Grosso, Cuba destacou-se por desembolsar o preço médio mais alto, de $6,94 o quilo. Em seguida vem a Alemanha, com $5,91 o quilo. Na sequência, a Holanda, com $5,82 o quilo. De acordo com o IMEA, a China, que vinha pagando valores também altos durante boa parte do ano, não ficou entre os 10 primeiros colocados em 2021, devido ao embargo estabelecido à carne brasileira no período de setembro e meados de dezembro, situação que acabou pressionando as cotações no último trimestre do ano. E um projeto deve incentivar a redução de metano na pecuária. As iniciativas serão financiadas para quem ajuda a diminuir a emissão desse gás poluente. O anúncio foi do Fundo Verde para o Clima, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA. O projeto prevê o financiamento de $100 milhões para projetos que ajudem a reduzir as emissões de metano na pecuária nas Américas. Em novembro, durante a COP26, o Fundo Verde aderiu à declaração assinada por mais de 100 países para reduzir o envio de gases poluentes em 30% nos próximos 8 anos. Serão aplicados por agora cerca de $1,5 milhão em estudos de viabilidade, em que uma equipe técnica vai analisar as pesquisas nos sistemas agroalimentares. A iniciativa pretende ajudar a desenvolver processos produtivos mais eficientes e mais sustentáveis. E vocês acompanharam ontem aqui no Terra Viva o Fórum Pecuária Sustentável. Para os convidados, o Brasil tem vários desafios para produzir mais com menos e precisa saber vender mais a imagem para o exterior. O Código Florestal Brasileiro é uma das legislações mais rigorosas do mundo. É um fator importante para o Brasil produzir conservando, mas os desafios são grandes. É preciso combinar esforços públicos e privados para melhorar a eficiência da terra, acredita Fernando Sampaio, que faz parte da estratégia Produzir, Conservar, Incluir para alavancar a pecuária matogrossense. Muito disso tem a ver com a pecuária, né? Como é que a gente financia essa evolução da pecuária, ajuda os produtores com assistência técnica, com investimento para melhorar a pastagem, para aplicar essas boas práticas e fazer essa transformação que a gente quer no setor, que já está acontecendo, está se acelerando, mas a gente ainda tem, né, um desafio muito grande pela frente. A integração lavoura-pecuária-floresta, que integra diferentes sistemas produtivos dentro de uma mesma área, faz parte das boas práticas e vem ganhando espaço no Brasil. Para Paulo do Carmo Martins, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o ILPF é uma vitrine de tecnologia que possibilita ganhos de curto, médio e longo prazo. A gente tem um impacto positivo, mas para isso nós vamos ter que pressionar e discutir com o mundo, porque as calculadoras que nós temos aí, elas deturpam a contagem final e continuam colocando o Brasil numa condição que não merece em termos internacionais. Fora do país, quando a gente tem essa discussão aí em mesas globais que a gente participa, a gente vê que só o fato de produzir a pasto já é um benefício no sistema de captação de carbono, né? Porque o próprio pasto ele já captura carbono ali, claro, se bem manejado, se bem cuidado. Só esse aspecto já é um aspecto de sustentabilidade importante. E nos outros países eles consideram isso como sendo altamente sustentável, por exemplo. O conceito carne e carbono neutro está ligado ao aumento de produtividade numa área menor e com redução a zero de emissão de gases poluentes. E a pecuária brasileira está produzindo mais nessa linha. Mas é importante mostrar isso para o mundo, mostrar o que o Brasil tem de bom na produção. Tem que ser dito com charme, com educação, com elegância. E a gente também tem que parar aqui de enaltecer também o Brasil falando mal dos outros.
Olha lá o que aqueles caras fazem lá com a floresta deles. Não fala mal da família do cliente. Olha aqueles pecuaristas daqueles países lá. Não fala mal da família do cliente. Portanto, eu acho que está na hora da gente ter aqui uma lavagem no sentido positivo, cerebral, da importância da boa comunicação, das virtudes que o Brasil tem. E o Brasil tem. A gente só não tem conseguido vender. Esse caminho de mais transparência, mais simplicidade na comunicação, objetividade, colocar o lado bom do que nós estamos fazendo, do que o produtor está fazendo, do que o Brasil tem, reconhecer os desafios, cobrar por mudanças, isso é muito importante também. E um estudo feito pela Embrapa Gado de Leite em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora mostra que vacas mais bravas emitem mais metano e produzem menos leite. Os pesquisadores notaram que o aumento na emissão de metano chega a quase 40% por quilo de leite na comparação com as fêmeas mais calmas. O estudo foi feito com 28 vacas girolando de primeira cria. Em entrevista ao canal Terra Viva, a médica veterinária Mariana Magalhães Campos, que é pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, comenta os principais pontos deste estudo. Acompanhe. A gente utilizou 28 fêmeas, vacas de primeira cria da raça Girolando. E a gente avaliou esses animais no período do pré-parto, onde a gente fez a doma racional desses animais e toda a avaliação dessa parte de temperamento, para a gente saber quais eram os animais mais calmos e mais bravos, mais reativos. E depois do parto, quando iniciou a lactação desses animais, a gente mediu produção de leite e a produção de metano entérico para a gente conseguir fazer essa associação. A gente fez uma série de avaliações, então na fase desse pré-parto, em que a gente fez a doma racional, a gente avalia esses animais em currais de manejo, então o quanto que eles ficam mexendo dentro desse tronco de contenção, a velocidade que eles saem desse tronco e também uma avaliação que a gente chama de distância de fuga. Um observador desconhecido para os animais, tenta se aproximar dos animais e a gente mede essa distância. Ou seja, o animal que é mais reativo, mais bravo, ele vai deixar o observador se aproximar menos. Rapidamente, quando você vai tentar aproximar dele, ele já vai sair. Agora, um animal mais calmo, ele deixa chegar e às vezes deixa encostar, fazer carinho nesse animal. Isso é uma das avaliações. Na sala de ordenha, que são outras avaliações que a gente fez com esses animais no pós-parto, a gente avalia o tempo que esse animal está ruminando, que isso é um parâmetro que o animal está mais tranquilo, mais calmo. E os animais mais bravos, eles vão defecar, e urinar mais na sala de ordenha, derrubar as teteiras, dar mais coice, mais passos, vão ficar mais inquietos. Então, são todos parâmetros que a gente avalia durante as primeiras ordenhas dos animais, para a gente poder fazer essa classificação. Esse resultado foi um resultado inédito na literatura, a gente desconhece outra pesquisa que tenha conseguido fazer essa associação. A gente já tinha uma expectativa que sim, que os animais mais calmos poderiam produzir menos metano por quilo de leite produzido. E a gente conseguiu realmente avaliar tanto a parte de temperamento, e nesse laboratório multiusuário a gente tem um equipamento que se chamam câmaras respirométricas, em que a gente coloca esses animais e avalia todas as trocas gasosas. E entre essas trocas gasosas, a gente consegue medir mesmo a quantidade de metano que esse animal está produzindo. Então, a gente conseguiu ter todos os parâmetros para essa avaliação e conseguimos associar elas. Os animais gastaram, da energia líquida que eles tinham disponível, eles gastaram em torno de os mais bravos, 25% menos energia para a produção de leite. Então, os mais bravos produziram menos leite e emitiram mais metano. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã eu volto com mais informações sobre o mercado da pecuária. Até lá!